Ouvi certa vez uma história de uma cidade e suas memórias. As paredes têm ouvidos, eu acredito. E também tem escuta para tantas vozes que contam e desvelam um ponto fora da curva. Diria crucial, onde se cruzam ilustres histórias, nada ilusórias. Não é canção de ninar, mas sopram as ondas do mar, vindas de um lugar muito distante, talvez lá da outra costa.
Eu sou Zé Pereira, músico que parei, agora eu sou José Pereira. Meu nome verdadeiro é José Pereira. Mas quando eu tocava, eu era Zé Pereira, chamado do Brasil inteiro para fazer esse convite. E minha história minha geração é daqui, meu pai casaram daqui da Araçaúba, que é o Ariri, e foram embora para o Paraná. E eu nasci lá em Vila Fátima, que é já município de Guaraqueçaba. Então, de lá eu levei 31 anos lá, vim para um lugar chamado Varadouro, que é aqui, mas já é estado de São Paulo. Aí casei com essa mulher que eu tenho hoje, aqui no Varadouro, Varadozinho, que é Varadouro, que é do Varadouro aqui. Então eu casei nesse Varadouro, já nós tínhamos família, e nós achávamos muito difícil das crianças virem para a escola. Vamos para o Ariri, porque essas crianças para nós levar assim, chorando, com chuva, ficava chato de todo dia eles irem. Aí a gente resolveu vir para cá, que estamos aqui. E antes disso eu fui fandangueiro desde 14 anos de idade. Com 11 anos eu comecei a tocar essa rabeca, não o ramachete, mas a rabeca, porque não existia o ramachete. Comecei a tocar no chão, eu sentado no chão, e a rabeca aqui, eu tocando ali, desse tipo. Aí depois, quando eu tinha 14 anos, que eu achava muito feio eu tocar assim, fui ver se eu desvirava e não consegui. Não consegui desvirar porque não sabia nada naquele jeito. E assim eu já acompanhava o fandango, eu já fazia muitas coisas, até difícil. Então fiquei nesse jeito que estou até hoje. E daqui de 16 a 17, aí fiquei, não pensei mais em desvirar porque não dava mesmo. Sim. Comecei também a fazer o instrumento. Fazer a viola, fazer o machete, fazer o surdo, fazer o adufo, eu fiz todas essas coisas. Hoje eu não faço, mas já fiz. O mutirão é reunir muitas pessoas para trabalhar, para depois... à noite é o baile de fandango, era o baile de fandango. Então a gente... essas coisas acabam tudo, não está existindo mais. E a cantiga hoje ainda tem muita música de fandango, mas o original antigo era até esse que eu tinha. Dali para cá não tem mais o antigo. Já é modernizado, já é diferente do antigo. Você pode escutar um CD meu que eu tenho do antigo, que foi antigo que nós gravamos, em 2000 que a gente gravou, e escutar um desse CD hoje, ouvir o CD, você não pensa que ele não é do mesmo, é fandango. É igual a música sertaneja de hoje, para a música de raiz de antigo. Não, tem muita diferença uma de outra. É igual fandango de antigo para agora. Então o senhor viajava muito para outros lugares também, fora daqui de casa? Viajei muito. Eu primeiro fui para Curitiba, que é onde me chamaram para nós gravar esse CD que eu falo para a senhora. E depois de lá a gente veio embora aqui para o Ariri, do Rio dos Patos para o Varadouro e do Varadouro para o Ariri. Aqui também a chamada era mais ainda, porque aí eu sabia mais ainda, porque cada vez que você vai tocando, cada vez que você vai tocando, mais você vai aprendendo. Sim. Porque o que eu aprendi com meus tios, essa rabeca, machete, viola, essas coisas que eu aprendi tudo com meus tios e meu tio, parte de mãe, parte de pai, tio meio de longe, que sabiam bem tocar. Mas hoje eu quase que não toco nada do que eu aprendi com eles. Eu toco o que eu criei em cima do que eu aprendi com eles. Então o senhor modificou também eu criei, o que aprendeu com eles, eu criei. Né? Eu criei do mesmo jeito, só que eu deixei mais colorido, puxando umas pontas que não tinha, porque eu aprendi com eles, mas não me ensinando, eu aprendi vendo, ouvindo o que eles faziam. Ninguém me ensinou nada, assim, de dizer... aprenda assim, toque assim, não aprendi com ninguém. Foi só observando. Eu aprendi no mutirão, que a gente ia de dia e de noite tinha o baile de fandango. Eu, como criança de 13 a 14 anos, já tocava, mas muito pouco no fandango. Tinha vergonha de ir na sala do baile, no baile de fandango. Daí, ali mesmo, no outro dia, eu ia para casa com aquilo na cabeça, pegando o instrumento do meu pai, ver se eu fazia aquilo que eu ouvi, cara. Foi assim que eu aprendi.
Eu criei várias coisas. E esse instrumento o senhor que criou também, Foi, esse aqui né? foi assim, porque eu saía muito para São Paulo na época, aí uns 6, 8 anos atrás, e chegava lá e estourava muito essa corda aqui, que é a do meio, né? Eu não tenho nem nome de corda, você sabe, eu não sei o que é nome de corda de violão, de viola sertaneja, de nada. Minhas cordas é ouvido aqui. Peguei para afinar, é tan, 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 por aqui. Só de ouvido. Nada de afinador aqui. Então foi assim, eu peguei, de manhã eu fiz assim, conversei com a minha esposa, já era casado, eu disse assim, Maria, eu vou fazer um ramachete, eu pus o nome nele antes de eu ir fazer ele. Aí pus o machado no ombro e fui pro mato, lá no brejo, cortei um pedaço de cacheta, rachei, listrei ele e comecei a cavucar. Eu listrei tudo todo, por cá, já nesse tipo aqui. Mas quando eu cheguei na hora de cortar nesse aqui, esqueci desse aqui. Quando eu vi, eu tinha arruinado, eu tinha cortado de madão de baixo, que já não dava mais. Joguei fora. Aí joguei fora e no outro dia eu fui tirar outro corte, outra madeira. E como que é o nome da madeira? Cacheta, madeira do brejo. Ah, cacheta é o nome da madeira. É. Aí eu cheguei no outro dia, tirei o corte, fui cortando bem devagar, com muito cuidado, porque já tinha perdido um, e até nasceu esse aqui. Aí não estraguei mais, aí ele conheceu várias partes do Brasil, esse aqui. Nossa, e esse daqui, ele é mais novo ou é dos mais antigos que o senhor fez? Que eu fiz? É. Não, eu fiz só esse na minha vida. Só esse? Só esse. Nossa. Não vendo e não faço mais. É. Códigos que guardam caminhos, resguardam e refundam vidas, rotas de liberdade. No reinvento de mundos, para ser fluente em muitas linguagens, confluenciar é preciso. Ou a visão de quem sempre esteve com os olhos atentos às marés, ao peixe, à caça, ao recôndito das matas, ao silêncio que antecede o grito, o estampido. Como é seu nome indígena e o seu nome em português? Meu nome indígena é Querechurete, em português é Eliane Benite. E o que significa o seu nome indígena? Querechu significa sábia ou sabedoria ou conhecimento. Sou professora aqui da aldeia, faço parte com outros grupos de professores indígenas. Inicialmente comecei em 2020, porque não tinha outras pessoas para assumir como educadora. Vivo na aldeia desde criança. Desde os 6 anos a gente começa a estudar na escolinha, aprendendo 2 línguas, português e guarani e outras disciplinas oferecidas na cidade. E tem o suporte também da Secretaria de Educação, tem orientação 2, 3 vezes no presencial, na diretoria. Inicialmente eu comecei no anos iniciais, fiquei 2 anos com anos iniciais. Estava de aulas de linguagem
E teve um tempo que eu fiquei com anos finais para ajudar os outros professores que ficava e saía para outras aldeias, aí não tinha outra para assumir, então eu tive que assumir anos finais também. E esse ano fiquei no ensino médio. E esse ano de 2025 eu vou retornar para anos iniciais. Quantos anos você tinha quando começou? Eu tinha 20 anos. Aham. Na verdade eu tenho vontade de fazer formação mesmo, fazer faculdade, pedagogia, para ter mais experiência, né? Porque vai ajudar bastante na minha formação e para estar dando aula de qualidade para os meus alunos também. Esse ano vou tentar de novo entrar em alguma universidade. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Vai sim. Eu tento dar aula de língua portuguesa. Eu falo que eu tento porque é muito difícil. Sim. É muito desafiador. Tem várias regras que a gente segue para gramática. Tudo isso eu venho aprendendo aos poucos. Ainda não aprendi tudo, mas com o dia a dia a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez. E é bem difícil, como Juruaquara também fala, que a língua indígena é difícil. Sim. Língua indígena a gente fala dia a dia na nossa tecoá, que é a aldeia. As crianças, o que aprende primeiro quando nasce é língua guarani, dia a dia, com os pais. Só depois que vai aprender língua portuguesa. Mas hoje em dia eu vejo que facilitou bastante, né, a convivência com o Juruá, que não é indígena. Hoje em dia as crianças assistem televisão, assistem desenho, vai aprendendo o significado das palavras, nomes das coisinhas que ela vê. Hoje em dia facilitou bastante para as crianças, né? Que eu vejo muito. Você aprendeu a falar português com quantos anos? Aprendi a falar algumas palavras com 10 anos. Com 10 anos eu aprendi. Aí eu me perguntava, né? Minha avó, Marcelina, ela não fala português, não escreve, mas ela entende português. Foi ela que me ensinou algumas coisas para falar em português. Aí eu me pergunto, mas como que é ela que me ensinou, sendo que ela não fala? Você não lembra? Não lembro. Ela entende bem português, mas só que não consegue responder. Mas foi ela que me ensinou. Nossa, que interessante, né? Vocês têm hábito ainda assim de as pessoas mais velhas contarem histórias? Ainda tem esse costume? Ou quando você era criança, você tem memórias disso? Hoje em dia ainda tem, mas na minha infância eu diria que teve mais assim de oralidade. Meus avós contavam história quando anoitecia, fazia fogueira, contava história, falava adivinhas pra gente adivinhar, tudo em Guarani. E eu gostava daquele tempo. A gente se divertia fazendo adivinhas com nossas crianças,
A gente aprendia com nossos avós e a gente ficava brincando com as crianças. Hoje em dia ainda tem, mas só que tem poucas. Mas só que o costume do Guarani não é escrita. É mais oralmente que eles repassavam pra gente. Então, o costume em Guarani a gente repassa oralmente. Quando é na reunião a gente faz orientações, passando oralmente, tudo isso é oralmente. A gente não costuma escrever no papel, registrar alguma coisa. A gente não tem muito esse costume. Mas a gente vê hoje em dia a importância de estar deixando escrito, né? Sim. Obrigada. Obrigada Gostei pelo espaço. muito. Nossa, obrigada por compartilhar com a gente. Assim, foi bem interessante mesmo. Sim. Arandu são os saberes, porque Ara é o tempo e Indu, o que ouvimos, os barulhos. Quando alguém é orientado pelos mais velhos, que falam como o mundo é, deve seguir tudo o que é ensinado pelos Cheramoi, para seguir em equilíbrio com a natureza. Isso é um Arandu, a arte de escutar a fala dos mais velhos. Bom dia, seu Chico. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Queria que o senhor falasse um pouco do senhor, né? Da sua história, quem o senhor é. Você pode contar um pouquinho pra gente? Meu nome é Francisco dos Salles Coutinho, Mandira, mais conhecido como Chico Mandira. Eu sou nascido e criado aqui na comunidade, né? Como que nasceu o Quilombo do Mandira? Tá, isso é uma história bem longa. Então, aqui é... Desculpa. Aqui o Quilombo do Mandira, ele é diferente, né, de outros quilombos que a gente conhece no Brasil. Que aqui os escravos não fugiram para cá. Aqui era uma fazenda de produção de arroz do final do século XVIII. O Vale do Ribeira, na verdade, lá depois do ciclo do ouro, veio o ciclo do arroz, né, para essa região. E aqui era uma fazenda de produção de arroz. Inclusive tem uma casa de pedra para frente, a 4 km para frente. Hoje está ruína só, né? Mas lá era onde era o engenho de beneficiamento desse arroz. Então o dono da fazenda, ele chamava-se Antônio Florencio de Andrade. Ele tinha 3 filhos, 2 filhos homem e uma filha mulher. Um filho dele era político em Cananéia naquela época, ele não vinha para cá para a fazenda. Um filho dele do meio acabou falecendo com 16 anos. E aqui no Mandira ficou uma filha dele chamada Celestrina Vinícius de Andrade. E ele teve também um filho como escravo chamado Francisco Vicente. Então eu sou descendente direto do Francisco, né? Então, como acabou o ciclo do arroz naquela época, né, aqui na região, já não entrava navio em Cananéia, não entrava navio em Iguape para pegar o arroz, né? E aí acabou o ciclo do arroz. Essa Celestrina, ela era solteira e ela, como você ganhava mais dinheiro com arroz, né, naquela época, então ela queria ir embora porque já era conhecido, né, o ouro em Minas naquela época, né, então ela queria ir embora para Minas e ela foi. Só que ela, antes dela ir embora, ela fez um documento de doação, registrou na igreja e doou essa fazenda para esse meio-irmão dela, Francisco, em 1868, 20 anos antes da Lei Áurea. Então, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Brasil
os escravos daqui do Mandira já eram livres, né? Porque já tinham recebido a terra da herança da dona, né? Porque o pai dela faleceu, a mãe dela faleceu, e ficou ela, só que o irmão não vinha para cá, ela com o Francisco, e aí ela fez essa doação. Por isso que eu falo que ele é diferente, né? Que aqui no Vale Ribeira tem muita comunidade que foi de nego fugido, muita comunidade que foram abandonados, né? Acabou o ciclo do ouro, e aí o patrão foi embora e acabou largando os escravos ali, que hoje formaram essas comunidades que hoje é conhecido como comunidade quilombola, né? Então por isso que eu sempre falo que o Mandira é diferente de outras comunidades. Entendi. Então aqui na comunidade, antes, né, a gente trabalhava com cacheta, com exploração do palmito jussara, com caça, com pesca, a roça, subsistência, né? E depois da criação do Parque de Jacupiranga, que é um dos parques maiores que foi criado aqui na década de 60, que ele pega desde Cananéia e vai até Iporanga, então pegou a metade do sítio do Mandira. Então nós não morávamos aqui, nós morávamos do Rio do Mandira para lá. O centro, na verdade, o centro da comunidade era em torno da Casa de Pedra. Lá era o centro da comunidade. A partir que o governo criou o parque em cima das comunidades, nunca ligou, né, para as comunidades, nunca veio ninguém aqui conversar que aqui ia ser criado o parque, nunca. E aí, além disso, ainda criou, né, a Polícia Florestal, e jogou em cima das comunidades proibindo tudo de tudo. Então nós não podemos fazer a roça, nós não podemos tirar o palmito, nós não podemos tirar a cacheta, nós não podemos caçar. Então acabaram com a nossa sobrevivência daquela época, né? A outra coisa que aconteceu seríssimo, que eu acho sério, muita gente acha também, é o fechamento das escolas rurais, né? Então essa politicagem de fechar as escolas rurais, isso foi terrível para os pais. Sim. Né? Porque qual é pai que não quer que seus filhos estudem? Qual é? Eu não conheço nenhum. Né? Mas o governo municipal, estadual, fecharam todas as escolas rurais. Que nem aqui no Mandira também queriam fechar. Nós ficamos 3 anos sem escola aqui. Precisou nós brigar com o prefeito da época, precisou entrar com pedido na Defensoria Pública para poder a escola do Mandira ser reaberta. Mas só tem aqui no Mandira e tem lá no Ariri, que são 48 quilômetros. Rio das Minas, Taquari, que é daqui a quase 40 quilômetros, não tem escola. Nossa! Né? Então as crianças têm que sair madrugada, 4 horas, 4h30 de casa. É longe a escola daqui? É 2 quilômetros daqui para frente. Para pegar o ônibus e vir até a escola do Mandira ou ir até a escola do Itapetangui ou Porto Batão. Então, coitado, como é que vai aprender, né? Já chega morto de cansado, dormindo em banco de ônibus. Então, é uma destruição muito grande do povo que um dia pensa em ser alguém na vida, né? Através dos estudos. Sim. E nós temos também uma área importante, a área que a gente trabalha hoje é uma área de uma reserva extrativista. Essa reserva foi criada em 2002, da qual garante para nós assim, a nossa sustentabilidade e garante também que entra gente explorar essa área, mas eles são proibidos de entrar, né, porque é uma área exclusiva do Quilombo do Mandira. É a primeira reserva extrativista federal do estado de São Paulo, é aqui do Mandira, uma área de 1.175 hectares de mangue, que só a comunidade Mandira pode legalmente explorar essa área, né? Desde que cuide, claro. Cuidar, né? A gente sabe que a gente aprendeu a cuidar da mãe terra, mãe natureza, com nossos bisavós, né? Avós e pais e assim por diante. Então, esse trabalho com a ostra, dessa forma que eu estou falando para vocês, ela trouxe para nós até prêmios. Né? Conseguimos ganhar prêmio, ganhamos 2 prêmios, né? Um prêmio Eco 99 pela Shell e ganhamos o prêmio mais importante, o prêmio da Rio Mais 10 pela ONU. E aí eu
Chico Mandira, fui o primeiro mandirano a sair daqui da comunidade, fui para a África do Sul, em Joanesburgo, recebi o prêmio lá. E depois disso eu já estive em outros países, se vocês forem ali, tem um painel ali, os países que eu já tive a oportunidade de visitar, né, assim, falar um pouco, ser convidado, na verdade, falar um pouco do nosso trabalho, né, de como a gente conseguiu mudar o nosso trabalho e conseguimos mudar o jeito de trabalhar com a ostra, conseguimos preservar melhor o mangue, né, que o mangue é um ecossistema super importante. Então, esse é um pouco da nossa história, né, mas a principal fonte de renda ainda é a ostra. Nós trabalhamos com turismo, nós temos um restaurante aqui, né, aqui vem muito turista, né, nós temos cachoeira, nós temos uma ruína, nós temos um sítio arqueológico aqui dentro do Quilombo. Nossa, super importante, né, poder gerar essas condições para que a comunidade possa continuar aqui, né? Com certeza. E eu achei fantástico, assim, como esse processo todo, né, da mudança do manejo, né, da ostra, que foi uma junção de saberes, né? Sim. É uma riqueza, né? Sim, nossa. E isso é legal, né, que ter falado isso da riqueza, porque um fala 12, outro fala 16, 17% da Mata Atlântica que existe, né, na costa brasileira, ela está no Vale Ribeira. A maior parte está aqui no Vale Ribeira, né? E então, pessoal, por isso que o pessoal fala que o Vale Ribeira é uma região muito pobre. Uhum. E eu falo o contrário, cara. Porque até muitos professores falam, mas Chico, por quê? Você fala que o Vale Ribeira é muito rico. Eu falo, ó, aqui nós temos gente, aqui nós temos mato, aqui nós temos água, aqui nós temos passarinho, aqui nós temos bicho, aqui nós temos plantação de banana, o pupunha, tem juçá nesse mato. Aonde que isso é pobreza? Eu não considero isso como uma pobreza, eu considero isso como maior riqueza, mas eu aprendi muito na história que meus tios contavam que eu não cheguei a conhecer, do meu bisavô. Uhum. O meu bisavô, ele era um negro super, super, super inteligente, muito. E ele lutou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Se ele não tivesse lutado para nós estar aqui hoje, talvez nós não sabíamos que estaria, né, hoje. Então, mas ele lutou, por isso que eu sempre falo assim, a gente tem que trabalhar hoje para o amanhã. A gente tem que trabalhar hoje para os nossos netos, nossos bisnetos, né? Deixar o legado que eu tento deixar é a questão do território, a questão da história. Assim como eu aprendi, né, com meus tios, eu também quero que os meus filhos, meus netos, bisnetos, sobrinhos, também aprendam para lutar, porque se eles não aprenderem dar valor àquilo que é raiz, que é nosso, talvez daqui a um tempo não teria mais Mandira. Nós temos mulheres hoje em liderança, né? Então minha nora, minha mulher, prima, então esse legado que é o importante, que são povo que pode futuramente brigar no sentido, né, de melhorar aqui a comunidade, de cuidar da comunidade. Então é esse o que eu gostaria de deixar assim para nosso povo, aprender a nossa história, para aprender a cuidar do que é nosso. E eu lembrei de uns versos de um poeta que chama Sérgio Vaz, que ele fala que a diferença entre briga e luta é que briga tem hora para acabar e luta é para a vida inteira, né? Isso é legal. Mais uma que eu aprendi.
Não, mas é isso mesmo, porque briga pode ter começo e fim. Agora a luta não, a luta é constante, né? Então, quando você acha que já venceu uma luta, já tem outra começada. A gente nunca para de lutar, né? Mas é isso, a gente, graças a Deus, eu não sei até quando, mas enquanto eu puder, meu corpo puder, eu vou lutar por esse espaço, Mandira. Terra de águas, doces, salgadas. No céu da boca chovem palavras. Por dias e dias e dias, oralituras, tessituras do tempo espiralar. Escorrem salobras, gosto de mangue, antenas ligadas, sintonizando e transmitindo o som da saliva, a voz das águas. Trançado é encontro, separar cuidadosamente os fios, as fibras, as falas, escolher e percorrer caminhos até se juntar novamente no mesmo ponto e de novo transcorrer, transcrever, transitar, até chegar no mesmo novo lugar de encontro, descanso, onde se firma o ponto e se avança novamente nessa dança, cruzar, crescer, criar, coreografias da memória, do gesto, do corpo. Trançar é movimento em rede que tece a grande malha